Bom dia. Vamos para a atividade de português da página 62 e 63. Vamos falar do uso de C e C cedilhado. A letra C, ela é usada antes das vogais A, E, I, O e U. E o C cedilhado só pode ser usado antes das vogais A, O e U. Vamos para a pergunta. Releia este trecho da história, o outro lado do espelho, e observe as palavras em destaque. As palavras em destaque são essas palavras em cores fortes, que estão mais fortes. As palavras em negrito. O gatinho não sabia cruzar os braços e Alice ameaçou-o. A menina achou que aquele conselho era tolice e continuou a caminhar na direção da rainha. Desta vez acertou. Encontrou-se com a rainha em cima do morro que tanto tentara alcançar. Anote no quadro abaixo as palavras destacadas de acordo com a indicação. Aqui no primeiro quadro você vai colocar as palavras que estão aqui em negritos. Você vai observar as palavras com C e colocar aqui embaixo das palavras com C. E aqui palavras com C cedilhado. Você vai observar novamente as palavras desse texto e colocar aqui as que tiverem C cedilhado. Vamos para o 2. Leia em voz alta as palavras anotadas na atividade anterior e responda às questões. Que som o C e o C cedilhado representam nessas palavras? Primeiro quadradinho. O mesmo som representado pela letra C em caco. Segundo quadradinho. O mesmo som representado pela letra S em saco. Marque corretamente. Vamos para o B. Há algumas palavras que começam com C? Qual? Então, você vai aqui novamente nesse texto e observe se tem alguma palavra que começa com C. Se sim, diga sim e coloque a palavra que começa com C. Se não, responda não. Vamos para o C. Questão C. Há algumas palavras que começam com C cedilhado? Qual? Você vai novamente aqui no texto e observa se tem palavras que começam com C cedilhado. Se tem, coloque sim. Se não, coloque não. Vamos para a pergunta do D. Observe as vogais que aparecem depois de C e C cedilhado e complete o texto do quadro. Quando escrevemos palavras em que o C representa o mesmo som representado pela letra S em sapo, as vogais que aparecem logo depois do C são. Veja os exemplos. Você, a palavra aparece, a palavra certo, a palavra acima e a palavra decidiu. Veja quais, né? Veja quais vogais aparecem logo depois do C e responda aqui no quadradinho. Quando escrevemos palavras com C cedilhado, as vogais que podem aparecer logo depois de C cedilhado são: exemplo, a palavra ameaçou, a palavra direção, a palavra braços e a palavra açúcar. Qual é as vogais que aparecem logo depois de C cedilhado nesses exemplos? Nessas palavras aqui citadas, coloquem ali no quadradinho. Em todas as palavras mostradas como exemplo, as letras C e C cedilhado representam o mesmo som que a letra S em saudade. Vamos para a pergunta do 3. Leia os versos a seguir e complete as palavras com C ou C cedilhado. Vamos ler o poema. Que bicho haverá maior que elefante, mas que cabe onde formiga é gigante? Então, escreva aqui e veja se a palavra cabe é com C ou C cedilhado. Será que é verdade uma coisa assim, fora de medida, começo ou fim? Veja a palavra começo e escreva o C ou C cedilhado. Não parece estranho ao se comparar qual é o tamanho do cheiro do mar?
Então, aqui também você vai colocar a palavra parece e veja se é C ou C cedilhado. No entanto, este cheiro tão grande no ar cabe no menor peito que o respirar. Vamos para a pergunta do A. Que resposta você daria à pergunta feita na primeira estrofe do texto? E para a pergunta da segunda estrofe? Então, qual é a resposta que você daria para essa primeira estrofe aqui do texto? Que bicho haverá maior que elefante, mas que cabe onde formiga é gigante? Depois você vai também responder a outra pergunta aqui da segunda estrofe. Será que é verdade uma coisa assim, fora de medida, começo ou fim? Então, aqui é uma resposta pessoal. Leia e responda. Vamos para o B. Preencha o quadro com as palavras que você completou. Então, C cedilhado antes das vogais A, O e U. Você vai colocar aqui nesse quadradinho aqui a palavra que tem aqui nesse texto, né? Que tem C cedilhado antes das vogais A, O e U. Descubra e responda. Vamos para o outro quadradinho. C antes das vogais E e I, representando o mesmo som do S em sapo. Então, você vai novamente aqui no texto e procura a palavra, né, que está aqui no texto e coloca aqui nesse segundo quadradinho a palavra que tem o C antes das vogais E e I, representando o mesmo som do S em sapo. Vamos para a última. Qual das palavras não se encaixa em nenhuma das explicações acima? Qual e por quê? Então, você vai novamente aqui no texto e ver qual é a palavra, né, que começa com C e que não se encaixa em nenhuma das explicações acima e explique por quê. Tenham todos uma boa atividade.